Bom, queria convidar aqui o pastor Leonardo, a esposa dele, Camila. Carol, olha, Camila. Desculpa, eu falei errado. Camila é a nossa amiga, isso, a contrabaixista. Convidar eles aqui, ele já estava ministrando louvor, já esteve aqui outro dia, e é uma bênção ter vocês aqui, tá bom? Então, a palavra é sua. Amém. Obrigado, igreja, obrigado, pastor Emílio, pela oportunidade de aproveitar aqui e apresentar a minha esposa, Carol, que está aqui, né? Os nossos filhos, o Benício, que está ali, o Otávio, eu acho que está lá em cima. Também quero apresentar aqui a Camila. Fica de pé aí, Cami, para todo mundo te ver. A Camila, que está aí nos abençoando também. O Victor, fica em pé, nosso guitarrista, que sempre está apoiando aí quando a gente vai tocar nas igrejas. É um prazer, obrigado, Cá. É um prazer estar aqui com vocês, para juntos, sem demora, estudarmos um pouco as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. E quero que você abra comigo em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Também já quero agradecer a Mariana, o Emanuel, na bateria aí, né? Mariana que nos ajudou a organizar aí. Não deu certo o irmão do violão, mas na próxima vai dar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz assim as Sagradas Escrituras: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. E se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Amém? Quero falar nessa manhã sobre compromisso e devoção. Essa igreja, ela tem um nome que tem com certeza um propósito fundamental, um legado. Um legado daquilo que o autor da vida, o criador do céu e da terra, Deus deixou para a sua criação viver. E a Sagrada Escritura, ela traz isso para cada um de nós. Eu não quero me aprofundar muito no texto, mas eu quero rapidamente passar pelo decorrer da história, porque quando a gente volta a 5, 7 séculos antes de Jesus Cristo, nós vamos ver que surgem grandes pensadores e filósofos, trazendo uma reflexão, o que é a vida, qual é a razão, né? Vocês lembram os filósofos pré-socráticos, que vão tentar mensurar, trazer o significado da vida. Naquela época havia a biblioteca tão conhecida naquele mundo romano-greco de Alexandria, 3 séculos antes de Jesus Cristo, onde todos os pensadores, as pessoas os intelectos iam lá para discutir. E ali começou algumas correntes, algumas linhas de sincretismo religioso, de gnosticismo, onde as pessoas começavam a misturar as religiões e adoravam tudo, né? Tudo, a planta, a gente vai ver um pouquinho, falar sobre isso. As pessoas reverenciavam algo. E no decorrer da história nós vamos ver que Paulo, ele está aqui, quando a gente vai ler o contexto de tanto de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo está ensinando aquele povo que estava com problemas éticos, morais, a como se comportar diante do Deus e diante daquela nova religião que nascia, o cristianismo. Né? O cristianismo, ele está diante do politeísmo dos gregos, diante dos judeus, do judaísmo, e Paulo está ensinando, Paulo que era um judeu fervoroso, que vivia um compromisso, uma devoção tal que ele foi perseguidor dos cristãos. Mas, quando a gente vê no decorrer da história, Paulo está ensinando algo que no decorrer da história continua a existir. Tanto a filosofia, tanto a ciência, vai querendo mostrar a causa da existência. Nós vamos ver no século XVIII, XVI, XVII, XVIII, algo conhecido como iluminismo, que também vai mostrar que Deus não tem que estar envolvido no pensamento do homem. Deus está fora, Deus não está no controle de tudo. E alguns filósofos vão dizer que Deus não existe.
não acredita num ser criador de todas as coisas. E é tão interessante, meus amados irmãos, que quando nós vemos a igreja que se inicia baseado em Cristo Jesus, os pais da igreja, a igreja apostólica romana, no decorrer da história, ela se perde na sua devoção, na sua prática daquilo que Jesus Cristo ensinou para os primeiros apóstolos e os primeiros pais da igreja. E aí é onde a gente chega na reforma no século XV e XVI, com John Huss, com Lutero, mostrando para a sociedade aquilo que nós conhecemos, e na escola a gente aprende isso, sobre as vendas de indulgências, que a igreja abusava do seu poder sobre as pessoas. E Deus levanta homens para trazer de volta a prática de uma vida de compromisso e devoção em Cristo Jesus. Porque a igreja ela se tornou o poder, né? E aí houve toda aquela questão da separação do Estado e igreja, e a igreja ela tinha certo poder sim, mas isso corrompeu os líderes religiosos daquela época. Por isso, Deus trouxe aí a reforma protestante. E quando nós estamos hoje aí em pleno século XXI, quero rapidamente trazer à memória de vocês tantas ideologias, tantas filosofias que têm sido pregado nessa era para os nossos jovens, para nossas crianças. E quando eu vejo, pastor Emílio, um filme como esse, que traz de forma lúdica, apresentando a história do Rei dos Reis, Cristo Jesus, é algo que nós precisamos valorizar e levar os nossos filhos, sobrinhos, netos, para assistir. Porque talvez, quando você convida para vir na igreja, as pessoas não vêm. Mas se é para ir no cinema, se é para participar de um pequeno grupo, aqui se chama célula, pequeno grupo, elas participam. Eu sou líder de pequenos grupos lá na nossa igreja, e a gente está trabalhando lá há 1 ano e meio já. Nós participamos de uma igreja que tem 84 anos, acabamos de completar no mês de março. Então é uma igreja que todas as mudanças que acontecem, ela é aos poucos. Uma igreja que não estava acostumada a trabalhar com célula, pequenos grupos, lá nós damos o nome de pequenos grupos. Nós trabalhamos com a igreja multiplicadora, enfim, nós resgatamos aquilo que eu, né, como já nasci no berço cristão, participava no culto nos lares, né? Talvez você que tem mais tempo de igreja vai saber o que é isso, né? É culto no lar. Vamos lá no culto na casa do irmão X, Y, as pessoas se reuniam, nada diferente daquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, 3, nós vamos ver o crescimento da igreja, e as pessoas tinham tudo em comum, que estavam todos os dias em casa e repartiam o pão, e cuidavam uns dos outros, né? Mas trazendo aqui toda essa questão de compromisso e devoção, vivendo uma sincera e pura devoção, que eu quero trazendo um pouquinho do contexto histórico, é que muitas vezes nós temos sido levados a viver uma vida de qualquer maneira. Como diz o filósofo brasileiro, a Carol não gosta que eu falo dele, mas é a realidade. Diz o filósofo, deixa a vida me levar, vida leva eu. E não é bem assim. Nós não somos chamados por Deus para viver de qualquer maneira. Lembre-se que lá no início, Adão e Eva, por pecarem, eles romperam o relacionamento que tinham com Deus. E Deus, dentro do seu plano, vai enviar Cristo Jesus para trazer à tona essa relação que se havia perdido no decorrer da história. E a história, ela se repete de formas diferentes, como eu disse, ideologias estão desconstruindo a característica daquilo que Deus criou, como por exemplo, a família, homem e mulher, o marido e a esposa, que juntos, unidos, vão gerar um filho, como no caso aqui da Mariana, que conhecemos há muito tempo, juntamente com Emanuel, né, que está esperando o bebê. Isso é o que Deus constituiu antes de existir algo chamado igreja. A família. E o nosso adversário está querendo o quê? Destruir as bases, a família, aquilo que Deus estabeleceu. E ele usa de diversas maneiras. A gente vai ver que Jesus Cristo vai dizer que o nosso adversário, ele é o príncipe do ar. E por onde vêm algumas frequências? Por exemplo, aqui tem uma frequência,
né? Tem um transmissor, uma frequência. Por onde vêm as frequências? Por tudo que a gente vê hoje em dia na internet, na televisão. O inimigo vendendo uma imagem que parece correto, certo, e às vezes para nós aquilo que é errado, de tanto praticarmos, parece ser já o certo. E nós somos confrontados, e Paulo está aqui confrontando o povo. Paulo está mostrando aqui para nós, quando lemos, que ele receia e quer evitar que as pessoas sejam enganadas por ideologias e filosofias que não são aquilo que Deus estabeleceu para vivermos. Existia, como eu disse, a imoralidade sexual, problemas de relacionamentos dentro das igrejas, problemas de heresias, o sincretismo, as pessoas querendo viver o judaísmo com o cristianismo, fazendo com que as pessoas fizessem a circuncisão que não era mais necessário, porque acabamos de fazer a Santa Ceia, e a Santa Ceia representa a nova aliança em Cristo Jesus. E Paulo está ensinando isso para as pessoas. Questão de ética, moral. A minha pergunta para cada um de nós: quem nós somos de segunda a sábado? Esses dias eu fui confrontado pelo meu filho de 9 anos. Eu sempre estou pregando, às vezes falo e pego pesado com algumas coisas, e eu preguei recentemente sobre o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que temos que ter domínio próprio, mansidão, amor, longanimidade, benignidade, bondade. E eu peguei pesado com meu filho numa bronca que eu dei nele. E aí ele falou assim para mim: pai, você é um impastor. Foi tão engraçado. Você é um impastor, você está nervoso, você está brigando comigo. Aí minha esposa falou: é um impostor, filho, é um impostor, né? Aí eu falei: Deus, é verdade, meus amados irmãos, eu não sou diferente de cada um de vocês. A gente às vezes erra até mesmo ao lidar com os nossos filhos, ao educá-los, porque nos exaltamos, corrigimos da maneira errada, ao lidarmos com as nossas esposas, com os nossos familiares, que precisamos, homens, cuidar daquilo que Deus entregou na nossa mão. E Paulo está mostrando isso para nós, e eu quero avançar aqui, porque eu tenho bastante coisa para falar, mas enfim, a gente vai chegar no momento, e vocês que estão aí estudando, tem os adolescentes já subiram, tem um jovem ali, o momento do evolucionismo, que é a teoria da evolução que vão ensinando na história, mostrando que o homem veio lá do macaco, enfim, distorcendo tudo aquilo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, mostra que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é um Deus que faz e fez a terra e faz até hoje milagres acontecer. Eu sou batista, mas eu creio no poder do nosso Deus hoje. Eu sou uma pessoa que nasci num contexto presbiteriano tradicional. Na minha adolescência fui para uma igreja Assembleia de Deus, e quando eu casei fui para a igreja Batista. Então eu falo que na Batista eu me encontrei, né? Porque a gente nem segue tanto a doutrina de Calvino como os presbiterianos, né? E também não deixo de crer, como alguns presbiterianos, na questão de alguns dons que cessaram. Eu sou continuista, acredito que os dons de Deus prevalecem até hoje. Se Deus tem algo a fazer, Ele vai manifestar, independente do que eu e você pense. E Ele convida cada um de nós a ter esse compromisso e devoção, e eu quero falar rapidamente sobre isso. O que é devoção? Eu estou vivendo uma verdadeira devoção? Quais as características de uma pessoa devota a Deus? Por que eu trouxe todo esse paralelo do contexto? Porque, meus irmãos, não vamos nos enganar com o que o mundo está inventando, está querendo pregar para nós, induzindo as nossas crianças muitas vezes a não quererem vir na casa do Senhor. Um certo período da minha vida eu morei atrás da igreja, os meus pais eram zeladores lá na presbiteriana, e muitas vezes eu entrava na igreja chorando, e não era de emoção, é porque eu tinha acabado de tomar uma surra para descer para a igreja. Você dá risada, né? Que não foi com você, mas enfim, eu entrava na igreja chorando,
Porque eu era uma criança, um adolescente, e você acha que também os meus filhos às vezes não querem vir à igreja? Eles também são assim. Mas está aí a postura de um pai e de uma mãe. E eu dou graças a Deus pelos meus pais, que são pastores lá da sede, que me obrigavam muitas vezes a estar na igreja. Mas foi lá onde eu fui moldado, foi lá onde aprendi o primeiro instrumento da minha vida, a bateria. Foi lá que Deus foi me abençoando com os dons. Por isso, nós precisamos educar, ensinar, mostrar, doutrinar, através das Sagradas Escrituras. Não por a imagem que o mundo está vendendo, pelas escolas, está mostrando para os nossos filhos. É difícil, pai e mãe, você sabe do que eu estou falando. Pastor, é tão difícil, meu filho chega em casa com dúvidas, chega falando isso, aquilo. Mas o que nós temos? Nós temos a palavra de Deus, nós temos o pequeno grupo para alimentar a nossa vida, a nossa família. E vai um desafio para os pais, para que possamos viver essa devoção. Por isso que eu falei, é fácil vir na igreja domingo de manhã. O difícil é a gente viver essa devoção segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Colocar em prática aquilo que os seus pastores têm ensinado aqui. É difícil, meus amados irmãos. E Jesus Cristo já deixou muito claro isso para nós. Está lá em João: no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Quantas vezes eu não quis desistir do meu ministério? Quem conhece a minha história sabe a forma triste que foi para mim chegar até me tornar pastor batista. Daqueles irmãos, entre aspas, que estavam no seio da igreja, que feriram a mim. E quantos de nós, talvez, já não fomos feridos em alguma igreja? Mas sabe o que eu ensino que eu aprendo com as Sagradas Escrituras? É que no lugar que muitas vezes nós somos machucados, é o lugar também onde há cura, onde há restauração, aonde nós vamos aprendendo a ter um legado para deixar para essa nova geração, baseado na palavra de Deus, não baseado naquilo que eu acho, que eu penso, por mais inteligente que você possa ser. O que nos mostra sobre a verdade, e lá em João está escrito, João 8:32, conhecereis a verdade vos... É conhecer a verdade, porque nós temos conhecido tanta coisa, nós buscamos conhecer tantas coisas, que não trazem paz ao nosso coração. Quando nós falamos do reino de Deus, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Mas pastor, como nós podemos viver um reino de paz, justiça e alegria num cenário caótico como esse ao qual vivemos? Se você olhar para o cenário econômico, político, e nem vou entrar nesses detalhes aqui, você vai se desesperar. Mas quando nós confiamos no autor da vida, quando nós colocamos os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas lutas diante desse Deus, nós podemos ter confiança que Ele vai operar o sobrenatural e Ele guarda os seus. Esse é o Deus a qual você viemos aqui servir. Esse é um Deus que tem por gerações deixado legados por homens, para que pudéssemos estar aqui hoje 2000 anos depois, relembrando aquilo que Jesus Cristo ensinou. Por isso a nossa devoção, ela deve estar firmada em Cristo Jesus, que o nosso coração venha ser quebrantado naquilo que é a palavra de Deus, que nos molda, que nos transforma. É aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 12, que nós não podemos viver como o padrão deste mundo. Não é que nós temos que viver isolados como os monges, não. Nós temos que ser luz do mundo, sal da terra. Mas é que tem gente, pastor Emílio, que quer ser luz da igreja e sal do céu. Quer inverter os valores. Aqui eu sou luz, mas lá na minha casa, é só você olhar para sua esposa. Às vezes lá em casa o negócio fica tenso. Mas quem manda lá é a Carol. Fica tenso às vezes. Mas quando nós buscamos juntos, o casal, a palavra de Deus, colocar em prática, refletir, e aqui, meus amados irmãos, é um aprendizado diário. Eu costumo dizer que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta, e quando eu passo por aquela porta, tem um caminho em que é uma jornada, que cada dia eu vou aprendendo com esse Deus, e Ele vai me transformando. É aquilo que Ele vai ter aquela conversa com Nicodemos, em João 3. É necessário nascer de novo.
Por isso nós batizamos, uma nova criatura surge, e dali para frente nós temos uma jornada, um caminho em que Deus vai nos transformando. E nós vamos colocando em prática alguns preceitos, e o Espírito Santo vai nos ajudando a viver a palavra de Deus e a lembrar tudo aquilo que temos aprendido. E vamos colocando em prática aquilo que está lá em Gálatas 5, 22, que eu sou o primeiro a colocar muitas coisas em prática. Domínio próprio. Sabe quando você está lá no trânsito, meu irmão, com aquele seu carro bonitão, e aquele abençoado te dá uma fechada e você fala, Deus abençoe, vai com Deus. É nesses momentos que nós precisamos deixar o Espírito Santo tomar conta da gente. Porque o nosso adversário, ele não brinca de ser adversário, mas muitas vezes nós estamos brincando de ser cristão. O nosso adversário, ele sabe do seu papel, ele quer destruir aquilo que Jesus Cristo, o que o próprio Deus criou. Ele quer mudar os pensamentos das pessoas. E nós precisamos dessa vida de devoção a cada dia para que possamos nos render ao Senhor, adorar, reclinar o nosso coração, servir, ter reverência, integridade religiosa, é fazer parte de um corpo, é se relacionar uns com os outros. Por isso, uma vida que tem uma devoção a Cristo, ela resulta em algumas coisas. Primeiro, pode postar para mim, por gentileza? Quando nós vivemos uma vida em Cristo, uma devoção, edifica a nossa fé em Cristo Jesus, nós temos segurança. Olha que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Olha que coisa interessante, nem torcemos a palavra de Deus. Vai um alerta aqui para vocês, cuidado com os pastores que você segue lá no YouTube. Eu não quero criticar pastor coach aqui, não é o meu papel aqui esse. Mas até nas igrejas que se dizem cristãs, tem distorcido a palavra de Deus, tem abusado das pessoas, tem levado as pessoas a tomarem decisões que não são aquilo que Cristo pediu para cada um de nós. E Paulo já está alertando aqui o povo, cuidado com os procedimentos, cuidado com aqueles que torcem a verdade. E aí ele vai dizer, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. E ele continua no versículo 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Porque na vida a gente recebe umas pauladas, né? A gente se machuca, a gente se fere, é no contexto familiar, é na vida profissional, é na igreja. Mas Paulo Paulo é tão engraçado, né? Porque ele parece que conhece as nossas dores, as nossas aflições, as nossas lutas, o desânimo que muitas vezes bate, a depressão, a ansiedade. E ele vai dizer para nós que por mais que exteriormente a gente está passando por isso, mas interiormente nós estamos sendo renovados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo que age em nós. E aí ele vai continuar, pois os nossos sofrimentos, e eu acho engraçado essa parte, pois os nossos sofrimentos é leve e momentâneo. É leve a prova que você passa, irmão? As lutas que muitas vezes vêm sobre nós, aqueles que passam por momentos de depressão, é leve? Não é. É difícil. É difícil. E é tão interessante que Deus, Ele conhece os seus. O salmista vai fazer uma oração lá em Salmo 51, que fala assim, Senhor, me dê um espírito estável.
Por que ele faz essa oração? Porque ele tinha seus altos e baixos também, meus irmãos. E o camarada que era chegado com Deus vai pisar na bola. Davi pisou na bola. O rei do povo de Israel, que Deus escolheu, ungiu para liderar o povo. Muitas vezes agimos como ele. Não na mesma bola que ele pisou, mas em outras áreas da nossa vida. E Paulo vai dizer para nós que situações são leves e momentâneas, comparado com a glória que há de vir. Por mais lutas e sofrimentos que passamos aqui, por mais difícil que seja viver essa devoção a Deus, tudo que nós enfrentamos aqui nessa terra não é comparado com aquilo que Deus já prometeu para nós, que está garantido em Cristo Jesus, porque nós somos selados pelo Espírito Santo, que é a garantia daquilo que está por vir. E quando nós falamos de reino de Deus, nós construímos a partir daqui aquilo que nós viveremos lá na frente. E aí ele vai dizer para nós no versículo 18, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meus amados irmãos, ter essa segurança em Cristo Jesus é olhar para Ele, não é olhar para a circunstância que está à nossa volta. E Davi também vai ensinar muito bem isso para nós lá em Salmos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E quando Davi expressa isso, ele está olhando para o monte, que era lá onde estava o templo de Deus, onde estava a arca, que era a presença de Deus. É para lá que ele está olhando, e nós devemos olhar para quem? Para Cristo Jesus. É Ele que nos fortalece, o Espírito dele está em nós. E Paulo vai dizer isso, que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, naquilo que não conseguimos vencer, porque a nossa vida, ela está sendo moldada não por aquilo, como eu disse, como aquilo que eu acho, mas pela palavra de Deus. Segundo, nós precisamos ter uma vida transformada. Olha que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É essa nova vida. E eu deixo dizer para você, meus amados irmãos, Cristo Jesus orou por mim e por você. Está lá em João. Ele orou por aqueles que hão de crer na palavra daqueles que pregarão a mensagem de Cristo Jesus. Essa palavra que nos alcançou, alguém pregou para você, não sei se foi numa igreja, não sei se foi num pequeno grupo, não sei se foi seu amigo, seu familiar, mas alguém que Deus orou lá atrás, 2000 anos, falou do amor dele por cada um de nós, para que possamos ter essa segurança, para que possamos viver essa vida transformada. E terceiro, para que nisso podemos viver uma comunhão. O que é comunhão? É quando temos tudo em comum. Temos tudo em comum, pastor Emílio, quando saímos no domingo de manhã e vamos para a nossa igreja. Temos tudo em comum quando na terça, na quarta, vamos lá no pequeno grupo. Temos tudo em comum quando compartilhamos a palavra de Deus, quando vivemos ela, quando buscamos colocar em prática diante dos nossos erros, das nossas falhas. A maior dificuldade de todos nós é pedir perdão, é reconhecer os nossos erros. Mas deixa eu lembrar você, Cristo Jesus fez isso por nós, mesmo nós sendo pecadores. Ele se entregou na cruz e nos amou até o fim, até o momento que Ele morreu na cruz, e continua nos amando. Por mais que meu filho muitas vezes não obedece aquilo que eu mando, eu continuo amando. Eu amo meus filhos, e por amar eu ensino, e por Jesus nos amar, Ele deixou a sua palavra para cada um de nós. O que você tem feito com ela? O que você tem feito com aquele livro de devoção do pastor Emílio? Tem deixado de enfeite naquela estante, na gaveta, ou você tem lido para nutrir a sua vida? Porque é isso que vai nos ajudar a viver em comunhão, pastor Emílio. Porque às vezes não é fácil, quando as pessoas ferem a gente na igreja, viver a comunhão. Mas o amor de Deus nos une e cura as feridas.
É Ele que nos restaura. Lá na igreja do meu pai se chama Comunidade Evangélica Restaurados por Deus, que eles têm um propósito de restaurar as pessoas. Ela nasce com esse propósito, assim como essa igreja tem um propósito de deixar um legado que não está baseado naquilo que o pastor Emílio pensa, naquilo que os líderes desta igreja pensam, mas naquilo que a Sagrada Escritura diz, para que eu e você possamos, lá na nossa família, lá no nosso trabalho, lá na faculdade, aonde você estiver, ser luz do mundo e sal da terra. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, em Coríntios mesmo, que nós somos um livro aberto. E minha pergunta para cada um de nós é: o que as pessoas estão lendo em nós? Será que estamos refletindo a Cristo? Desculpa se estou sendo duro, mas é a Sagrada Escritura que nos diz isso. Por isso, para que possamos viver uma devoção, um compromisso, nós precisamos ser confrontados com essa palavra, que ela que nos capacita, que nos mostra os nossos erros, para que possamos viver essa comunhão em Cristo e fazer algo principal que Deus nos ensinou, o próprio Jesus Cristo. Está lá em Marcos capítulo 12. Líderes religiosos, os inteligentes da época, os fariseus, vão chegar para Jesus Cristo e vão perguntar qual que era o maior mandamento dentro das 600 e poucas leis que os judeus seguiam e não conseguiam colocar em prática. E Jesus Cristo vai ensinar que ame o Senhor seu Deus de todo o coração e ame o seu próximo como a si mesmo. Comunhão com Deus, que desceu por amor a nós. Comunhão uns com os outros. Essa é a mensagem da cruz. Como está a sua vida de comunhão? Na sua igreja, na sua família, aonde você está inserido. Quarto, santificação, para que possamos ter uma vida santificada. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 7:1: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É tão interessante que Paulo traz duas coisas aqui: corpo e espírito. Tudo aquilo que contamina o corpo e o espírito. E quando eu falo que as pessoas estão lendo em nós, é muito disso. O nosso corpo apresenta algo do que nós somos. A maneira que você se veste, a maneira que você se comporta. E Ele está convidando a viver essa vida de santidade. E a palavra de Deus vai dizer assim, que sem santidade ninguém verá a Deus. Sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro vai dizer. Nós precisamos buscar essa santidade, nós precisamos rever aos nossos conceitos, meus amados irmãos, e buscar essa santidade em Cristo Jesus, viver essa vida espiritual, essa profundidade, para que possamos ter essa devoção e compromisso com o nosso Deus. Não é compromisso com Emílio, não é compromisso com a igreja apenas, porque ao momento que eu entendo o compromisso que eu tenho com Deus, eu tenho um compromisso de estar aqui na igreja. Eu tenho um compromisso de servir uns aos outros. Eu tenho um compromisso de me dedicar. Eu tenho um compromisso de ofertar, de dizimar. Eu tenho um compromisso de sustentar. Lá na igreja nós trabalhamos com a linha de frente de missões mundiais, nacionais, estaduais. E nós temos diversos trabalhos como a denominação batista. E a nossa igreja, ano após ano, tem dedicado momentos, geralmente são 4 períodos nos anos, durante 3 meses, nós ofertamos para os nossos missionários os nossos trabalhos, como Cristolândia, entre outros trabalhos que nós temos. Nós somos engajados nisso e vocês aqui precisam ser engajados naquilo que é o propósito que essa igreja tem, se dedicar para que possamos avançar, amém? E quero continuar aqui para terminar, a evangelização, quinto. 2 Coríntios 3, 2, 6 vai dizer assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Tal é a confiança que temos diante desse Deus por meio de Cristo Jesus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus.
Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Precisamos ter essa segurança em Deus, precisamos ter esse compromisso, precisamos viver essa comunhão e santificação para que possamos evangelizar as pessoas que estão lá fora, para que possamos evangelizar a nossa família, para que possamos mostrar para ela que o João e a Maria, o Marcelo, o Pedro, não é mais aquele Marcelo, Pedro, João e Maria, mas são novas pessoas em Cristo Jesus, pessoas que perdoam, pessoas que liberam o perdão, pessoas que amam, pessoas que vai viver aquilo que no Novo Testamento é repetido mais de 56 vezes, uns aos outros, amem uns aos outros, orem uns pelos outros, cuidem uns dos outros. É isso que a mensagem do Evangelho vem nos ensinar, e Paulo está exortando esta igreja, meus amados irmãos, como nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 11, 3, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês não seja corrompida e se desvie da sua devoção pura e sincera. Que a gente possa trazer à memória as Sagradas Escrituras. O nosso adversário, como diz, ele não brinca, ele continua tentando nos desviar do Criador. Ele continua lançando ideologias, tantas outras coisas para nos afastar desse Deus, mas que a nossa mente possa estar firmada em Cristo Jesus, para que possamos viver essa devoção, esse compromisso sincero, para que possamos viver essa vida baseada nas Sagradas Escrituras, não naquilo que eu penso, que eu acho, ou como tantos outros têm ensinado aí na internet. Abaixe sua cabeça, quero orar contigo, para que possamos juntos clamar a esse Deus, o Espírito Santo do Senhor que está em nós, que está neste lugar, que sonda e conhece o nosso coração, para que Ele possa tirar tudo aquilo que não provém dEle. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nessa manhã estamos aqui, Senhor, adorando e exaltando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, a Tua palavra diz que Tu sondas e conheces o nosso coração. A Tua palavra diz que Tu és um Deus onisciente, onipresente, sabe quando eu sento, quando levanto, quando deito, Senhor, e quando acordo, Senhor. Pai, o Senhor, nessa manhã, venha olhar para dentro de nós e tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Tudo aquilo que não Te agrada, ó Deus, para que possamos viver uma vida de compromisso e verdadeira devoção a Cristo Jesus, para que saia todo o meu achismo, ó Deus, todo o pensamento contrário ao que o Senhor deixou para praticarmos, ó Deus, os Teus mandamentos, os Teus ensinos, ó Deus, para que possamos ser um cristão verdadeiro, Pai, para que possamos ser luz nos nossos lares, para que possamos ser luz lá no nosso trabalho, lá na nossa faculdade, na nossa escola, aonde estivermos, ó Deus, para que possamos ser luz, para que as pessoas possam ver Cristo em nós, assim como Paulo vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ó Deus, que assim possamos viver, Senhor, firmados na rocha que é Cristo Jesus, ó Pai. Mas o Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe o quanto é difícil viver debaixo da Tua palavra. Por si só não podemos, mas obrigado pelo Teu Espírito Santo que ajuda nessa caminhada. Ele é o nosso socorro, Senhor. Ele é o nosso consolador, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que está presente dia após dia para trazer à memória tudo aquilo que estudamos da Tua palavra, tudo aquilo que temos aprendido neste lugar, para deixar um legado para a nossa família, para os nossos filhos, para a sociedade a qual vivemos, Senhor, até que um dia o Senhor venha e leve a Tua igreja, o Teu povo, aqueles que buscaram a Ti, aqueles que invocaram o Teu nome, aqueles, ó Deus, que reconheceram Cristo Jesus como Salvador, para tomarem posse, Senhor, daquilo que o Senhor prometeu, ó Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, Senhor, os nossos sofrimentos são leves e momentâneos comparado à glória que há de vir, ó Deus. Que possamos nos apegar a cada dia em